Neste exato momento, enquanto você lê essas palavras, milhões de homens estão morrendo por dentro, em relacionamentos onde são tratados como lixo. Homens que acordam todo dia se perguntando por que ela não os respeita mais. Por que cada tentativa de agradar só piora as coisas? Por que, quanto mais cedem, menos ela valoriza? E o pior é que você provavelmente é um deles. Pense no seu dia de ontem. Quantas vezes você engoliu em seco algo que queria dizer? Quantas vezes você concordou, quando por dentro discordava completamente? Quantas vezes você disse tudo bem, quando na verdade estava morrendo? Por dentro, essas pequenas mortes diárias se acumulam, como gotas de água furando pedra. Cada concessão é uma erosão da sua identidade. Cada silêncio é um tijolo a mais no muro que você construiu entre quem você é e quem você finge ser. E ela percebe. Talvez não conscientemente, mas em um nível primitivo, visceral. Ela sabe que algo está errado, que o homem ao lado dela não é real. É uma performance, uma atuação medíocre de alguém tentando desesperadamente ser amado. A sociedade te ensinou que ser o cara legal, sempre disponível, sempre compreensivo, sempre cedendo, é o caminho para o amor verdadeiro. Que evitar conflitos e priorizar os desejos dela acima de tudo é demonstração de maturidade emocional. Que um homem de verdade é aquele que nunca impõe limites, nunca discorda, nunca escolhe a si mesmo. Mas a verdade que ninguém te conta é que isso não é amor. Isso é suicídio emocional disfarçado de romance. E enquanto você está ocupado sendo o namorado perfeito, segundo os padrões da Disney, ela está perdendo toda a atração e respeito por você. Não porque ela é má, mas porque você se tornou invisível, um capacho emocional que ela pisa todos os dias sem nem perceber mais. Você se lembra do início do relacionamento? Quando vocês se conheceram? Você era diferente. Tinha opiniões próprias, dizia não quando não queria algo. Tinha seus próprios planos, seus próprios amigos, sua própria vida. E foi exatamente isso que atraiu ela, sua individualidade, sua independência, seu território próprio bem definido. Mas então, o medo entrou. Medo de perder ela, medo de não ser bom o suficiente, medo de conflito. E você começou a ceder. Pequenas coisas no início. O restaurante que ela preferia, o filme que ela queria ver, o final de semana com os amigos, dela em vez dos seus. Concessões aparentemente insignificantes, que foram se acumulando como uma avalanche em câmera lenta. Até que um dia você acordou e percebeu que não sobrou nada de quem você era. Você acha que estou exagerando? Que seu caso é diferente? Que ela te ama do jeito que você é? Então me responda uma coisa. Quando foi a última vez que ela te olhou com desejo real nos olhos? Quando foi a última vez que ela respeitou uma decisão sua sem questionar? Quando foi a última vez que você disse não para algo importante e manteve sua posição? Você nem lembra, porque faz tanto tempo que você abriu mão do seu território pessoal que nem sabe mais onde ficavam suas fronteiras. Vou te contar algo que nenhum terapeuta de casal vai admitir. Mulheres testam, constantemente. Não é maldade, não é manipulação consciente. É biologia, é evolução. Elas precisam saber se o homem ao lado delas é capaz de proteger, de liderar, de manter posição quando a pressão aumenta. E como elas descobrem isso? Testando, pressionando, empurrando limites, criando pequenos conflitos para ver como você reage. E você? Você falha em todos os testes. Cede na primeira pressão. Recua no primeiro sinal de desconforto. E cada vez que você faz isso, ela perde um pouco mais de respeito, um pouco mais de atração, até não sobrar nada além de desprezo disfarçado de tolerância. Felipe tinha 34 anos, designer gráfico, namorava há 2 anos com uma mulher que todo mundo dizia ser perfeita para ele. Linda, inteligente, engraçada. O problema começou sutil. Nas festas, ela flertava com outros caras na frente dele. Nada demais, ela dizia, apenas sendo simpática. Felipe ria junto. Fingia que não se importava. Afinal, o homem seguro não demonstra ciúmes, certo? Mas por dentro, Felipe estava em guerra. Seu estômago revirava cada vez que ela tocava o braço de outro homem enquanto ria.
Seu coração acelerava quando ela trocava números de telefone por networking profissional. Sua mente criava cenários, imagens, possibilidades que o torturavam durante noites insones. Mas ele nunca disse nada. Continuou sorrindo, continuou fingindo, continuou morrendo por dentro, porque confrontar seria admitir fraqueza, certo? Seria demonstrar insegurança. E homens modernos não são inseguros, são compreensivos, evoluídos, patéticos. Então as provocações aumentaram. Ela começou a comparar ele com outros homens, o amigo que ganhava mais, o ex que era mais alto, o colega de trabalho que tinha músculos maiores. Felipe continuava rindo, sendo compreensivo, moderno, evoluído. Você devia ir para a academia como o Marcos, ela dizia casualmente enquanto Felipe comia seu jantar. Não que eu ligue para isso, mas seria bom para sua saúde. E Felipe concordava. Prometia que ia começar segunda-feira, sempre segunda-feira. Nunca hoje, porque no fundo ele sabia que não era sobre a academia. Era sobre poder, sobre controle, sobre o fato de que ela podia dizer qualquer coisa e ele aceitaria. Como um cão adestrado que nem late mais. Um dia ele chegou em casa mais cedo. Ela estava no telefone, rindo, daquele jeito especial, com outro homem. Quando ela viu Felipe, nem se importou em desligar. Continuou a conversa por mais 10 minutos, enquanto ele ficava ali parado, falando sobre coisas íntimas, piadas internas, memórias compartilhadas. Felipe era um fantasma na própria casa, invisível, irrelevante. Quando terminou, ela olhou para ele com aquele olhar vazio que reservamos para móveis familiares. Disse que estava cansada, que queria um tempo, que ele era bonzinho demais, que não sentia mais nada. Felipe tentou argumentar, implorou, prometeu mudar, ser diferente, melhor, mas era tarde demais. Você não pode mudar para alguém que já não te vê mais. Você não pode reconquistar território que foi completamente abandonado. Você não pode ressuscitar a atração que morreu de inanição. Acabou. Felipe passou os próximos 6 meses tentando entender onde errou. Terapia, autoajuda, conselhos de amigos. Todos diziam a mesma coisa, que ele fez tudo certo, que ela que era o problema, que ele merecia alguém melhor. Mentiras reconfortantes para preservar a narrativa. A verdade era simples e brutal. Felipe nunca foi um homem naquele relacionamento. Foi um acessório conveniente, um validador ambulante, um nada com nome e CPF. Você está pensando que Felipe foi um idiota por não ter agido antes. Mas você faz a mesma coisa, todo santo dia, só que de formas diferentes. Quando ela cancela o encontro de vocês na última hora pela 3ª vez no mês e você aceita com um sorriso. Quando ela toma decisões sobre a vida de vocês dois sem nem te consultar. Quando ela te trata como se você fosse um acessório conveniente, não um parceiro. Você aceita, você cede, você racionaliza. E a cada vez que você faz isso, morre um pouco mais por dentro. Sabe o que é pior? Você até tenta se convencer de que está sendo maduro. Que homens de verdade não ligam para essas coisas pequenas. Que escolher suas batalhas é sabedoria. Mas a verdade é que você não está escolhendo batalhas. Você está evitando todas elas. Fugindo do conflito como uma criança foge do bicho-papão. E ela sabe. Toda mulher sabe identificar um homem que tem medo de confronto. É como um cheiro, um feromônio de fraqueza que você exala por todos os poros. E isso mata qualquer possibilidade de atração genuína. O sistema não quer que você entenda isso. A terapia de casal vai dizer que você precisa ser mais empático, mais compreensivo. Que o problema é sua masculinidade tóxica. A mídia vai reforçar que homem bom é homem que nunca confronta. Seus amigos casados vão dizer que é assim mesmo, que relacionamento é sacrifício. E você vai acreditar. Porque é mais fácil acreditar na mentira do que encarar a verdade brutal de que você se tornou um homem sem território próprio. Território pessoal. Essa é a guerra que você está perdendo sem nem saber que está em combate. Imagine o relacionamento como um mapa medieval. Cada pessoa tem seu próprio reino, suas montanhas intransponíveis, seus rios que não podem ser cruzados, suas cidades fortificadas. Quando você funciona bem, você defende suas fronteiras,
enquanto respeita as dela. Há comércio entre os reinos, alianças, tratados, mas cada um mantém sua soberania. Mas você não só abriu as fronteiras, você demoliu os muros, queimou as pontes levadiças, dispensou o exército, entregou a coroa, seu reino virou terra de ninguém, ou pior, terra dela, e agora ela anda pelo seu espaço como se fosse o quintal da casa dela, planta as bandeiras dela, onde antes tremulavam as suas, reescreve as leis, muda a língua oficial, e você assiste, impotente, porque você mesmo autorizou a invasão. Assinou o tratado de rendição com um sorriso no rosto, achando que isso era amor. E sabe qual é a parte mais patética? Você acha que isso é amor. Você confundiu rendição com romance, submissão com suporte, fraqueza com gentileza. E agora está preso em uma dinâmica onde você é o subordinado emocional e ela é a chefe. Não porque ela quis isso, mas porque você criou isso. A cada teste que você falhou, a cada limite que você não impôs, a cada vez que você escolheu a paz temporária em vez do respeito duradouro. Vou te mostrar exatamente como isso funciona, como ela testa, como você falha e como isso destrói tudo. Primeiro vem o teste de limite. Toda mulher faz isso. Não é maldade, é natureza. Ela quer saber se você é real ou uma fraude. Ela atrasa 40 minutos sem avisar. Você espera. Ela chega e age como se nada tivesse acontecido. E você não diz nada. Sorri. Finge que está tudo bem. Parabéns. Você acabou de ensinar para ela que seu tempo não tem valor, que você é um recurso infinito que ela pode desperdiçar. E ela vai, porque você permitiu, mas não para por... Aí, o teste evolui. Próxima vez ela atrasa 1 hora. Depois cancela em cima da hora. Depois nem cancela, simplesmente não aparece. E você sempre perdoa, sempre entende, sempre tem uma desculpa pronta para o comportamento dela. Ela teve um dia difícil. Ela está estressada com o trabalho. Ela esqueceu. Você se tornou o advogado de defesa dela contra você mesmo. Patético. Você está pensando que isso é exagero, que um atraso não significa nada. É exatamente isso que toda vítima pensa. E é por isso que continua vítima. O frame masculino é sua capacidade de manter direção no relacionamento. Não é sobre dominar, é sobre liderar. Mas você entregou o volante faz tempo. Ela decide onde vocês vão, o que vocês fazem, como vocês vivem. Você apenas segue, como um cachorrinho obediente. E depois se pergunta por que ela não te deseja mais. Por que o sexo diminuiu? Por que ela está sempre irritada? É porque mulher nenhuma quer transar com seu subordinado. Ela quer um parceiro, um igual, alguém que ela possa respeitar, não um assistente pessoal com pênis. Pense na última decisão importante que vocês tomaram juntos. Quem realmente decidiu? Quem apresentou as opções? Quem teve a palavra final? Se você for honesto, vai admitir que foi ela. Você pode até ter participado da discussão, dado sua opinião. Mas no final, quando ela deixou claro o que queria, você cedeu, como sempre. E ela registrou isso. Mais uma confirmação de que você não é um líder, é um seguidor. E seguidores não geram atração, geram tédio. A validação externa virou sua droga. Você precisa da aprovação dela para se sentir homem. Pergunta se ela te ama 10 vezes por dia. Busca elogios como um viciado busca cocaína. Mede seu valor pelo humor dela. Se ela está feliz, você existe. Se ela está brava, você entra em pânico. Isso não é amor, é dependência emocional. E ela sabe disso. Mesmo que não conscientemente, ela sente seu desespero, sua necessidade. E isso mata qualquer resquício de atração. Você manda mensagem e fica olhando o celular esperando resposta. Conta os minutos. Se ela demora, você manda outra e outra. Tá tudo bem? Você viu minha mensagem? Amor, cada mensagem é um prego no caixão da atração. Cada demonstração de necessidade é uma confirmação de que você não tem mais nada na vida além dela. E isso é repulsivo para qualquer mulher. Porque se você não tem vida própria, que valor pode agregar a dela? Alguns homens vão racionalizar dizendo que demonstrar sentimentos é saudável.
E é por isso que continuam presos no ciclo de desrespeito. O princípio da escassez é economia básica aplicada ao relacionamento. O que é abundante não tem valor. O que é escasso é precioso. Mas você está sempre disponível, sempre presente, sempre pronto. Ela manda mensagem, você responde em segundos. Ela quer sair, você cancela seus planos. Ela precisa de algo, você larga tudo. Você se tornou um recurso infinito. E recursos infinitos são descartáveis, porque sempre vai ter mais de onde veio. Lembra quando vocês se conheceram? Você tinha uma vida, compromissos, prioridades. Às vezes, você não podia sair porque tinha outros planos. Às vezes, demorava para responder porque estava ocupado. E isso a intrigava. Criava mistério, desafio. Ela tinha que competir pela sua atenção com outras coisas importantes na sua vida. E isso a fazia valorizar o tempo que tinham juntos. Mas agora você é um livro aberto, previsível, disponível 24/7, sem mistério, sem desafio, sem valor. Isso é exatamente você. E você sabe que estou certo. A não reatividade é onde a maioria falha miseravelmente. Ela cria drama, faz uma cena, te provoca. E você explode, ou implora, ou argumenta por horas. Você entra no frame emocional dela e dança conforme a música. Ela controla suas emoções como um marionetista controla cordas. E depois você se pergunta por que ela diz que você é imaturo. Por que ela não confia em você para decisões importantes? É porque você demonstrou que não consegue nem controlar suas próprias emoções, quanto mais liderar uma família. Ela sabe exatamente quais botões apertar. Menciona o ex, compara você com outro homem, ameaça terminar. E você reage como um robô programado, previsível, controlável. Ela aperta o botão do ciúme, você fica possessivo. Ela aperta o botão do medo, você implora. Ela aperta o botão da raiva, você grita. Você virou um videogame que ela joga quando está entediada. E como todo jogo que fica fácil demais, ela está perdendo o interesse. A consequência lógica é o conceito que você nunca aplica. Ações têm consequências, exceto as dela, porque você sempre perdoa, sempre releva, sempre dá outra chance. Ela desrespeita um limite seu? Nada acontece. Ela quebra um acordo? Você finge que esqueceu. Ela ultrapassa uma fronteira. Você reconstrói a cerca mais para trás. E assim seu território vai diminuindo, até não sobrar nada. Até você não ser nada além de um eco do que já foi um homem. E agora vem a parte que realmente vai te destruir. A autenticidade radical é impossível para você, porque você nem sabe mais quem é. Passou tanto tempo sendo quem ela queria que você fosse, que esqueceu quem você era. Suas opiniões são as opiniões dela. Seus gostos são os gostos dela. Seus sonhos são os sonhos dela. Você virou um camaleão emocional, mudando de cor conforme o humor dela. E ela percebe, mesmo que inconscientemente. Ela sabe que você é fake, que não existe um homem real ali. Apenas uma projeção do que você acha que ela quer. Você gostava de rock. Agora ouve sertanejo porque ela prefere. Você adorava futebol. Agora passa domingos em brunches intermináveis com as amigas dela. Você tinha o sonho de viajar pelo mundo. Agora o máximo que planeja é o resort all-inclusive que ela escolheu. Cada concessão parecia pequena na hora. Não é tão importante assim. Relacionamento é sobre compromisso. Eu posso aprender a gostar. Mentiras que você conta para si, mesmo enquanto enterra quem você realmente é. Gustavo tinha 41 anos, gerente de projetos, casado há 12 anos. Começou devagar, a esposa tomando pequenas decisões sem consultar, escolhendo a cor da parede, o modelo do sofá, ele relevava. Afinal, ela tinha bom gosto. Então vieram decisões maiores. Onde os filhos estudariam? Como gastariam o dinheiro? Onde morariam? Gustavo continuava concordando, evitando conflito. Sendo um bom marido, a transformação foi gradual. Tão gradual que Gustavo nem percebeu enquanto acontecia. Primeiro foram os amigos. Aquele seu amigo Pedro bebe demais. O Carlos é uma má influência. Por que você precisa sair todo
Mês com eles? Um por um os amigos foram sumindo, não por proibição explícita, por erosão, por tornar cada saída tão desgastante, tão cheia de drama antes e depois, que não valia mais a pena. Gustavo escolhia a paz, sempre a paz. Mesmo que o preço fosse sua rede de apoio, suas amizades de décadas, sua identidade social fora do casamento. Depois veio a carreira. Gustavo teve uma proposta de emprego, salário 40% maior, mas envolvia mudança de cidade. A esposa não queria sair de perto da família dela. Discussão, lágrimas, ameaças veladas. Gustavo recusou a proposta. Escolheu a paz. 3 anos depois estava no mesmo emprego, mesmo salário, enquanto via ex-colegas progredindo, mas pelo menos tinha paz em casa. Ou tinha. Um dia ele percebeu que tinha virado um fantasma na própria casa, um caixa eletrônico com pernas. Sua opinião não importava. Sua presença era opcional. Ele existia apenas para prover e concordar. Quando tentou retomar algum controle, ela riu. Disse que ele nunca se importou antes. Por que agora? E ela tinha razão. Ele tinha entregado seu território havia anos. Agora era tarde demais para reivindicar. Gustavo tentou terapia de casal. Sentava toda semana em uma sala, com paredes bege, enquanto uma mulher de óculos explicava como ele precisava ser mais sensível às necessidades da esposa. Como sua tentativa de estabelecer limites era, na verdade, masculinidade tóxica se manifestando. Como ele precisava trabalhar seus traumas de infância, que o faziam querer controle. Gustavo pagava R$ 400 por sessão para ser culpado por querer existir no próprio casamento. E continuava pagando, porque era mais fácil que admitir que tinha desperdiçado 12 anos da vida. Você acha que isso é ruim? Ainda não viu nada, Renato. 29 anos, vendedor, relacionamento novo, 6 meses. Ela cancelava encontros toda semana, sempre. Com desculpas, trabalho, cansaço, compromissos. Mas quando ela queria sair, esperava que ele largasse tudo. E ele largava. Sempre disponível, sempre compreensivo, sempre adaptável. O padrão ficou claro rapidamente. Se Renato planejava algo, havia 70% de chance de ser cancelado. Jantar romântico que ele reservou com antecedência? Cancelado. Ela estava com cólica. Show da banda favorita dele? Cancelado. Enxaqueca. Viagem de fim de semana? Cancelada. Problemas no trabalho. Mas quando ela queria ir ao aniversário da prima? Renato que desmarcasse o churrasco com os amigos. Quando ela decidia que queria passar o fim de semana na casa de praia dos pais? Renato que cancelasse seus planos. E ele sempre cancelava, sempre cedia, sempre se adaptava. Ela começou a demorar horas para responder mensagens dele. Mas se ele demorasse 10 minutos, ela ficava furiosa. Duplo padrão clássico. E Renato aceitava, com medo de perdê-la, com medo de parecer controlador, com medo de conflito. Ela é assim mesmo, ele dizia aos amigos. Mulheres são complicadas. Os amigos concordavam. Todos presos no mesmo ciclo, todos normalizando o absurdo, todos morrendo por dentro, enquanto fingiam que estava tudo bem. A gota d'água veio em uma sexta-feira. Renato tinha planejado há semanas. Reserva no restaurante favorito dela. Ingresso para a peça que ela queria ver. Ele até tinha comprado roupa nova para a ocasião. Às 18 horas, ela mandou mensagem. Amor, surgiu um happy hour com o pessoal do trabalho. A gente se vê amanhã? Não era uma pergunta. Era uma notificação. Renato respondeu. Tudo bem, amor, divirta-se. Mas não estava tudo bem. Nunca esteve. 6 meses depois, ela terminou. Por mensagem. Disse que ele era bonzinho demais, que não sentia mais tesão, que precisava de um homem de verdade. Acabou, mentira. Esses homens são você, em diferentes estágios da mesma doença. A doença do homem, sem território, sem limites, sem valor próprio. E você vai continuar assim até morrer, a menos que acorde agora. Ninguém te conta isso, que respeito não é dado, é conquistado, que atração não é escolha, é resposta, que amor sem respeito é pena disfarçada, que mulher nenhuma quer um homem que ela não pode admirar. E como ela vai admirar alguém que nem se respeita? Pense em todos os homens que ela realmente admirou. O pai dela, talvez, se ele era presente e forte.
o chefe que não aceita desculpas, o professor que mantinha autoridade, o líder que tomava decisões difíceis. Todos tinham algo em comum: limites claros, território definido, disposição para manter posição mesmo sob pressão. E você é o oposto de tudo isso. E ela sabe. E isso a frustra profundamente, porque no fundo ela queria que você fosse forte. Queria poder admirar você. Mas você não dá essa opção, você escolheu ser fraco. E agora ambos pagam o preço. O sistema quer você assim, fraco, maleável, controlável. A indústria da terapia de casal ganha bilhões mantendo homens em relacionamentos tóxicos, dizendo que o problema é sempre dele, que precisa ser mais sensível, mais aberto, mais vulnerável. Mentira. Você já é vulnerável demais, aberto demais, sensível demais. O que você precisa é de coluna vertebral, de limites, de território próprio. Cada sessão de terapia segue o mesmo roteiro. Você expõe uma preocupação legítima. O terapeuta reformula como um problema seu. Sua necessidade de respeito vira questões de controle. Seu desejo por reciprocidade vira expectativas irrealistas. Sua frustração com a falta de sexo vira pressão desnecessária. E você sai de lá se sentindo pior, mais confuso, mais culpado, pagando caro para ser gaslit profissionalmente. E volta na semana seguinte, porque pelo menos alguém está ouvindo, mesmo que seja para te culpar. A mídia reforça a narrativa, todo filme, toda série. O homem bonzinho que no final consegue a garota, depois de ser humilhado, rejeitado, usado, mas ele persiste, e no final ela percebe que ele sempre foi o cara certo. Fantasia, ficção, mentira criada para manter você dócil. Na vida real, o bonzinho não fica com a garota, ele fica com a sobra, com o que resta depois que ela cansou dos homens que realmente a atraíam. Você assistiu esses filmes, internalizou essas lições, acreditou que se fosse paciente o suficiente, dedicado o suficiente, compreensivo o suficiente, ela eventualmente reconheceria seu valor. Mas a vida real não tem roteiro, não tem final feliz garantido. E enquanto você espera seu momento de redenção cinematográfica, ela está vivendo a vida real, com homens reais, que não precisam de redenção porque nunca abriram mão de si mesmos. Seus amigos casados são piores ainda. Eles validam sua fraqueza porque precisam justificar a própria. Dizem que relacionamento é sacrifício, que é normal abrir mão de tudo, que feliz é o homem que tem paz em casa, mesmo que essa paz seja comprada com sua dignidade, mesmo que esse sacrifício seja unilateral. Eles precisam que você continue fraco para não se sentirem sozinhos na própria miséria. Vocês se reúnem, bebem cerveja, reclamam das esposas, mas sempre terminam com "mas é assim mesmo". Mulher é complicado. Pelo menos eu tenho alguém. Validação mútua da mediocridade. Um clube de homens castrados emocionalmente, se convencendo de que isso é maturidade, de que isso é amor, de que isso é o melhor que podem conseguir. E você acredita, porque é mais confortável estar errado em grupo do que estar certo sozinho. Você sabe que estou certo. No fundo, no lugar que você não quer admitir que existe, você sabe? Então, o que você faz? Primeiro, identifique seus limites não negociáveis. Não 10, não 20, 3 a 5 coisas que você não aceita. Ponto final. Sem discussão, sem negociação. Pode ser tempo, respeito, fidelidade, reciprocidade. Tanto faz. O que importa é que sejam seus, reais, inegociáveis. E aqui está o truque. Esses limites não podem ser genéricos. Quero respeito, não é um limite. É um desejo vago. Não aceito que cancelem compromissos comigo em cima da hora mais de uma vez por mês sem emergência real. É um limite, específico, mensurável, aplicável. Quero mais sexo, não é um limite. Preciso de intimidade física pelo menos uma vez por semana para me sentir conectado no relacionamento. É um limite. Claro, direto, sem ambiguidade. Segundo, comunique esses limites, sem drama, sem ameaça, sem ultimato. Apenas comunique, claramente, calmamente, uma vez,
Se ela perguntar o porquê, você não justifica, não explica, não defende. Você apenas declara: esses são meus limites. Ponto. A tentação vai ser explicar, justificar, convencer ela de que seus limites são razoáveis. Não faça isso. No momento que você começa a defender seus limites, você já perdeu. Limites não precisam de defesa. Eles simplesmente existem, como gravidade. Você não explica. Gravidade. Ela simplesmente é. Seus limites devem ter a mesma qualidade, inevitáveis, inegociáveis, indiscutíveis. Você está pensando que isso vai criar conflito. Bom, conflito é melhor que morte lenta. Terceiro, haja em conformidade. Esse é o mais difícil, porque vai contra tudo que você foi programado para fazer. Ela vai testar, vai pressionar, vai manipular, vai chorar, vai ameaçar. E você vai manter sua posição, não com raiva, não com drama, com calma determinação. Ela ultrapassou um limite? Consequência imediata, sem discussão, sem segunda chance, sem explicação. Ação. Consequência. Ponto. Exemplo prático. Ela cancela um encontro em cima da hora, pela segunda vez no mês. Você não discute, não reclama, não faz drama. Você simplesmente sai e faz algo que você gosta, sozinho. E quando ela quiser marcar o próximo encontro, você tem outros planos. Não como vingança, como consequência natural. Seu tempo tem valor. Se ela não respeita, você o investe em outro lugar. Simples, direto, efetivo. Quarto, priorize seu propósito. Você precisa de algo maior que o relacionamento, uma missão, um objetivo, uma direção. Algo que seja seu, que não dependa dela, que não morra se ela for embora. Porque enquanto ela for seu único propósito, você será escravo. E escravos não são respeitados, são usados. Esse propósito não precisa ser grandioso, não precisa mudar o mundo. Pode ser seu desenvolvimento profissional, pode ser um projeto pessoal, pode ser uma habilidade que você quer dominar. O que importa é que seja seu, que te mova, que te dê razão para acordar além de agradá-la. Porque um homem com propósito próprio é atraente. Um homem que vive para agradar mulher é patético. Quinto, pratique não reatividade. Ela vai criar caos. É o que elas fazem quando sentem mudança, quando percebem que perderam controle. Ela vai apertar todos os botões emocionais que conhece. E você vai respirar, observar, responder, não reagir, manter seu frame, seu território, sua calma. Mesmo que por dentro você esteja em guerra, por fora você é uma fortaleza. A técnica é simples. Ela cria drama. Você respira fundo. Conta até 5. Responde com calma. Entendo que você está chateada. Vamos conversar quando você estiver mais calma. E sai. Não foge. Sai. Com dignidade, sem pressa, sem drama. Você remove sua atenção, seu tempo, sua energia, até ela voltar a um estado emocional onde conversação produtiva é possível. Isso não é punição. É autopreservação. Isso não é amor. Cada ação tem um custo. Quando você impõe limites, ela pode ir embora. Quando você mantém seu frame, ela pode te chamar de insensível. Quando você prioriza seu propósito, ela pode dizer que você não a ama. E talvez ela tenha razão. Talvez você não ame ela. Talvez você ame a ideia dela, a fantasia, a validação, mas não ela. Porque amor real requer respeito mútuo. E não existe respeito onde não existe limites. Alguns vão dizer que isso é ser babaca, machista, egoísta. Esses são os mesmos que estão morrendo por dentro em relacionamentos onde são tratados como lixo. Os mesmos que tomam antidepressivo para aguentar o casamento. Os mesmos que se masturbam, escondido porque a esposa não transa há meses. Eles precisam acreditar que você está errado, porque se você estiver certo, a vida inteira deles foi uma mentira. Observe esses homens. Realmente observe. Veja os olhos vazios, os ombros caídos, o sorriso forçado, a risada nervosa quando a esposa os humilha em público, o silêncio constrangedor quando alguém pergunta se estão felizes. Eles são zumbis emocionais, mortos-vivos relacionais.
existindo não vivendo, e querem sua companhia na miséria, porque a miséria compartilhada parece menos miserável, mas continua sendo miséria. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Outros vão dizer que tem medo de perder ela. Perder o que exatamente? O direito de ser desrespeitado diariamente, o privilégio de pagar as contas enquanto é tratado como criança, a honra de implorar por migalhas de afeto. Se isso é o que você tem medo de perder, você já perdeu. Faz tempo. Você só não admitiu ainda. A verdade que escondem de você é simples. Mulher nenhuma respeita homem sem território próprio. Pode até gostar, ter carinho, sentir pena, mas respeitar, nunca. E sem respeito não existe atração. Sem atração, não. Existe desejo. Sem desejo, você é apenas um amigo que mora na mesma casa, um colega de quarto que paga as contas, um conhecido íntimo que ela tolera. Isso é exatamente você. E o relógio está correndo. Cada dia que passa você fica mais velho, mais fraco, mais investido na mentira, mais difícil de mudar. Você tem uma vida, singular, finita, e está desperdiçando ela sendo o capacho emocional de alguém que nem te respeita. Quanto tempo mais você vai aguentar? Quantos anos mais de humilhação silenciosa? Quantas noites mais deitando do lado de alguém que te vê como um eletrodoméstico útil? Pense em você daqui a 10 anos, 20 anos, no seu leito de morte, olhando para trás, para a vida que viveu, ou melhor, que não viveu, que desperdiçou tentando agradar alguém que nunca estaria satisfeita, tentando ganhar amor que nunca viria, tentando ser algo que você nunca foi, e percebendo tarde demais que você tinha uma chance, uma oportunidade de ser real, de ser forte, de ser respeitado, mas escolheu o caminho fácil, o caminho covarde, o caminho do homem sem território. Você está envelhecendo agora. Neste momento, enquanto lê isso, o tempo não volta. As oportunidades passam. E você continua preso na mesma dinâmica doentia, esperando que magicamente algo mude, que ela acorde um dia e te respeite, que o amor conquiste tudo, que o sacrifício seja recompensado. Não vai. Nunca vai. A menos que você mude. Agora. Hoje. Neste momento. Existem 2 tipos de homens lendo isso. Os que vão continuar na mesma. Racionalizar. Justificar. Encontrar desculpas. Dizer que o caso deles é diferente. Que ela não é assim. Que estou exagerando. Esses vão continuar morrendo por dentro. Lentamente. Silenciosamente. Até não sobrar nada além de uma casca vazia que já foi um homem. Como Felipe. Como Gustavo. Como Renato. Como você tem sido até agora. Eles vão fechar este texto. Voltar para a rotina. Para o conforto da humilhação conhecida. Vão continuar sorrindo enquanto são desrespeitados. Continuar cedendo enquanto são diminuídos. Continuar fingindo que está tudo bem enquanto morrem por dentro. E um dia, quando for tarde demais, quando não houver mais tempo, mais energia, mais esperança, eles vão se lembrar deste momento, desta oportunidade, e vão se arrepender, profundamente, amargamente, eternamente. E existem os que vão acordar, perceber a verdade, sentir a dor da realidade e usar essa dor como combustível para a mudança, para a ação, para reconquistar seu território. Esses vão sofrer, no início, vão enfrentar resistência, conflito. Talvez percam o relacionamento, mas vão ganhar algo muito mais valioso: respeito próprio, dignidade, valor intrínseco. Vão virar homens de verdade, com limites, com propósito, com território próprio. Esses homens vão olhar no espelho e gostar do que veem, não perfeição, não facilidade, mas integridade, autenticidade, força real. Vão dormir em paz, sabendo que viveram de acordo com seus valores, que não se venderam por migalhas de afeto, que não trocaram sua alma por falsa harmonia. Vão atrair mulheres que respeitam força, não que exploram fraqueza. Vão construir relacionamentos baseados em admiração mútua, não em dependência patológica. Um dia acaba o tempo, para todos, para você. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás, para a vida que viveu, as escolhas que fez,
o homem que foi. E vai ter apenas duas opções: orgulho ou arrependimento. Orgulho de ter vivido nos seus termos, de ter mantido seus limites, de ter sido respeitado, ou arrependimento de ter desperdiçado a única vida que teve sendo capacho, sendo fraco, sendo nada. Você tem uma vida, uma chance, um momento. Este momento. Homem fraco, explica. Homem forte, age. Homem desesperado, implora. Homem de valor, sai. Homem sem território, cede. Homem com limites, mantém posição. A pergunta não é se você pode mudar, é se você vai mudar. Se tem coragem para encarar a verdade, para admitir que tem sido fraco, para reconhecer que precisa de limites, para aceitar que merece respeito, ou se vai continuar na zona de conforto da humilhação familiar, onde é seguro, previsível, conhecido, mesmo que seja miserável. Eu sei que é difícil, que dói admitir, que você investiu tanto nessa dinâmica que parece impossível mudar. Mas a alternativa é pior. É morrer aos poucos, todo dia um pouco, até não sobrar nada, até você ser apenas uma memória do que poderia ter sido. Você merece mais, não dela, de você mesmo. Merece se respeitar, se valorizar, ter território próprio, ser homem de verdade, com coluna vertebral, com limites, com valor intrínseco que não depende da validação de ninguém. Mas isso requer ação, agora, hoje, mudança real. Não promessas, não intenções, não planejamento, ação, identificar um limite, comunicar, manter, sofrer as consequências, crescer com a dor, virar mais forte, mais respeitado, mais homem, ou continuar como está, morrendo por dentro, implorando por migalhas, sendo pisado, usado, descartado. A escolha sempre foi sua, mas agora você sabe, não tem mais desculpa. Não tem mais como fingir ignorância. Você sabe a verdade. Sobre ela, sobre você, sobre o que precisa fazer. A mudança começa com uma decisão, uma escolha, um momento de coragem. Este pode ser esse momento, ou pode ser apenas mais um momento desperdiçado em uma vida de momentos desperdiçados. A diferença está em você. Sempre esteve. A questão é, você vai finalmente escolher você mesmo? Ou vai continuar escolhendo a aprovação dela acima da sua própria dignidade? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Pare de ser idiota. Ou continue sendo. Mas não diga que não foi avisado, que não sabia, que ninguém te contou. Eu contei. Agora. Claramente. Brutalmente. Honestamente. O território é seu. Ou era. Até você entregar. A questão é, você vai reconquistar? Ou vai morrer sem nem tentar? O tempo está passando. Agora, enquanto você lê estas palavras finais, cada segundo é uma escolha. Continuar como está ou mudar. Aceitar o desrespeito ou exigir dignidade. Ser o homem que ela pisa ou o homem que ela admira. Não existe meio termo. Não existe depois. Existe agora. Esta decisão, este momento, esta vida, a escolha é sua e sempre será.